Então, hoje a gente vai falar sobre como se tornar uma autoridade, como você se tornar uma autoridade no treinamento para gestantes, na prescrição de exercício para gestantes. Então, eu sou o professor mestre José Garcia e esse daqui é o quadro, que eu tenho aqui no Instagram, Ciência do Movimento Aplicada à Saúde. Então, vamos lá. Quando a gente fala de se tornar uma autoridade, é um espaço, um lugar muito importante, de muita responsabilidade, que vai te dar um posicionamento, de fato, esse é o termo de autoridade, você precisa ser expert e principalmente ser reconhecido como tal para chegar nesse lugar. Mas Garcia, como assim? Me dá um exemplo do que seria ser uma autoridade. Então eu já acompanhei algumas gestantes, essa é a pauta de hoje, e uma dessas gestantes eu a acompanhei na primeira gestação e eu comecei a acompanhá-la quando ela estava com 16 semanas de gestação. E aí nesse primeiro momento, ela foi orientada pelo profissional médico obstetra a não realizar exercícios pela questão do risco, que não se pode realizar exercício no primeiro trimestre. Inclusive, há recomendações de exercício que falam sobre isso, que versam sobre o controle de variáveis, e uma delas é iniciar o programa de treinamento após o primeiro trimestre. Então, nessas orientações, dependendo da fonte da recomendação, dependendo da fonte da diretriz, podem-se ter aí esse retorno. E aí eu acompanhei essa gestante na primeira gravidez dela, e ela teve essa imposição de se tornar sedentária durante o primeiro trimestre, apesar de sempre ter sido ativa fisicamente. E aí o que aconteceu? Ela se tornou diabética gestacional. Ela me procurou ali na 16ª semana e a gente conseguiu reverter o quadro clínico dela, deixando a glicemia dela normal até o final da gestação, que foi quando o Davi nasceu. Então, nessa situação, em um segundo momento, anos depois, cerca de 4 anos depois, essa mesma cliente me procurou com a finalidade de dar um up no treino dela, na questão de hipertrofia. E quando a gente estava organizando ali os primeiros momentos de treino, as primeiras sessões, encaixando a agenda e a gente começou o trabalho, ela descobriu que estava gestante. E aí um parênteses, ela estava gestante durante uma pandemia. E aí ela virou para mim e disse: Garcia, tem que de fato ser você, o meu personal nesse momento. Porque eu voltei a estar gestante, voltei a fazer parte de grupos clínicos e estamos no meio de uma pandemia, então tem que ser você a me orientar. E eu, beleza. Então vai lá no profissional médico obstetra, ela, peraí, eu vou no profissional médico obstetra, mas eu não quero parar de treinar, e se eu for lá, ele vai mandar eu parar de treinar no primeiro trimestre. E aí eu passei por um dilema profissional, Passei por uma situação que, via de regra, a praticante, a cliente, só pode começar a treinar gestante depois da liberação médica. E aí essa cliente, ela é médica também, ela conhece essa questão, e ela disse, ela virou para o personal dela e disse, me diz quais exames eu preciso fazer para que a gente comece a treinar agora no primeiro trimestre. E aí eu cheguei para ela, passei os exames que a gente precisava fazer e eu disse, mas você vai no obstetra porque você precisa fazer a ultra. É um dos exames que a gente vai precisar para começar a treinar, para eu saber a questão dos riscos. Vou precisar dosar ali alguns hormônios, E aí, principalmente progesterona, nesse momento eu vou precisar saber, além dos hormônios tireoidianos, T3 e T4, mas a gente conversa já sobre isso. Então, nessa situação, olha o que aconteceu. A cliente, uma profissional médica, disse, profissional de educação física,
Você vai me dizer os exames que eu preciso fazer e você vai me dizer se eu posso ou não treinar nesse momento. Então, isso é se tornar uma autoridade. De fato, ela fez todos os exames, estavam tudo ok. Ela foi para a consulta médica que eu orientei, mas uma coisa que ela não fez durante todo o primeiro trimestre, na fala dela, foi informar ao profissional obstetra que ela estava treinando. Porque se informasse, ele ia recomendar a suspensão do exercício. E aí você vê que uma profissional médica, né, que estava sendo acompanhada por um personal, por um profissional de educação física, ela reconheceu esse profissional, que no caso era eu, né, na situação, como autoridade no assunto da prática de exercício para gestantes. E é isso que eu almejo para cada um de vocês que de fato pleitear se tornar um expert. Eu tive contato aí nos últimos anos com grandes nomes da educação física pelo Brasil todo, e aprendi coisas muito importantes. E uma delas foram as características que um profissional que é expert no assunto, ele apresenta. Então, todo mundo que é autoridade, tem uma expertise muito acentuada em um assunto, ele vai apresentar essas características. E aí são 3 características basicamente, mas hoje eu vou versar apenas sobre uma, né? Que é a questão da prática deliberada. Então a gente tem aí 3 características que determinam quem é autoridade, quem tem uma expertise, quem é expert no assunto. Não é só passar 4 anos na graduação, botar o diploma embaixo do braço e colocar no Instagram: sou expert em emagrecimento, sou expert em grupos especiais. E você não tem ali nenhum cardiofrequencímetro, um glicosímetro, um tensiômetro, um esfigmomanômetro. Então não são 4 anos de graduação que vai te tornar expert em nada. Nenhuma graduação é assim. Quando a gente fala no ensino superior, na graduação, toda a formação forma profissionais generalistas. Então uma dessas 3 características que são recorrentes em um profissional que é expert em um assunto, uma delas, e a mais importante, é a prática deliberada. O que é prática deliberada? É você, por exemplo, estar aqui neste horário, neste momento, quando você não é obrigado, quando você não está sendo avaliado, quando você não está sendo avaliada, quando ninguém está te cobrando para estar aqui agora, nesse momento, tentando aprender mais sobre um tema que você quer ser expert, e você está aqui porque você quer, só porque você quer ser melhor. Então isso é prática deliberada. Quantas vezes você estudou um tema sem ter uma prova te aguardando? Quantas vezes você estudou um tema só porque você quer? Então essa postura de prática deliberada vai fazer com que tu alcance outros posicionamentos, como o autoflagelo, como chegar a 10 anos ou 10.000 horas praticando aquela temática, né? Se aprofundando naquele assunto. Então é isso que vai te transformar em um expert. É isso que vai te trazer a essa situação que eu passei. De uma outra profissional médica preferir a opinião de um profissional de educação física sobre aquele tema, ao invés de um profissional médico que é especializado no assunto gestação em geral. Então, além disso, né, na verdade, quando você alcança esses 3 pontos, você, para alcançá-los, você tem que estudar bastante, minimamente a fisiologia feminina durante a gestação, os ajustes hormonais, os ajustes anatômicos e biomecânicos, a questão de ajustes metabólicos, toda a transição do organismo na mulher durante o período gestacional, que vai ter variações, como a gente já conversou em outros momentos, durante cada fase da gestação. E aí, para a gente se tornar uma autoridade, a gente precisa se aprofundar sobre essa temática. Por quê? Porque a gente já sabe que 2 a cada 10 mulheres
apenas 2 mantêm os níveis mínimos de prática de exercício. E a grande causa disso é porque nós, profissionais, ou não sabemos tanto sobre o assunto, ou não externamos muito sobre o assunto. A gente tem situações, né, fugindo um pouquinho do tema, como a que eu postei hoje, né, nas redes sociais, que foi uma situação com a senhora, 97 anos, que está acamada e tudo mais. E aí eu tive a oportunidade de ajudá-la nessa situação, né, que ela está bem debilitada. E não é todo mundo que tem uma oportunidade dessa, não é todo mundo que é reconhecido dessa forma. Mas a gente, ao trazer aí, Andréia, queridíssima, seja bem-vinda, boa noite. Então não é todo mundo aí que alcança um status desse, né, de ser reconhecido no mesmo patamar de um profissional médico especializado na mesma área. Então, quando a gente pensa em se tornar um expert no assunto, a gente tem que atingir esses 3 pontos. Porque ao atingir esses 3 pontos, nós vamos aumentar nossa bagagem, nós vamos aí ganhar um respaldo, um respeito, que vai nos deixar em um patamar de autoridade com outros profissionais. E aí, quando a gente galga isso, né, a gente pensa, putz, então eu estou ali dizendo, boa noite, Diegão, seja bem-vindo, obrigado aí pelo prestígio. E eu digo, né, que diferente do que uma recomendação fala, né, uma recomendação científica, que o início da prática do exercício ela só pode ocorrer depois dos 3 primeiros meses de gestação. Isso é o que uma das recomendações publicadas versa, né? Só que não existe nenhuma relação entre a prática de exercício e o parto prematuro, né? Entre o aborto espontâneo no primeiro trimestre. E a própria terminologia já diz, né? Um aborto espontâneo. Então a prática de exercício está associada exatamente ao contrário. A prática de exercício, a ciência mostra, que está associada a gestações mais duradouras. Então, inclusive, praticar exercício durante toda a gestação está associado a uma maior chance de mulheres que procurem vocês para praticar o exercício durante a gestação, para ter uma gestação saudável, mas principalmente aquelas mulheres que almejam ter um parto natural, um parto normal. Como assim, Garcia? Estudos mostram que mulheres que se exercitam no terceiro trimestre, principalmente, elas têm mais chances de chegar ao parto normal, ao parto natural e não precisar de uma cesariana. Então imagina aí tu entregar isso, tua cliente te procura e diz, pô, Garcia, você foi super recomendado para treinar a gestante e eu te procurei e minha meta é ter um parto normal, um parto natural. Imagina tu, obviamente com a ajuda de outros profissionais, não abaixo, no mesmo patamar, nessa hierarquia, né? Nessa autoridade, nesse posicionamento. Então imagina tu e outros profissionais que trabalham de maneira multiprofissional, de maneira equânime, conseguir aí entregar o parto natural que a tua cliente tanto almeja. Importante isso. E aí, como a prática de exercício não está associada ao aborto espontâneo, né, ao parto prematuro, e sim ao contrário, a gente se pergunta, então será que toda gestante pode começar a treinar no primeiro trimestre? Toda gestante fisicamente ativa ou não, ela pode ser sedentária, engravidou, quer começar agora a treinar. Elas devem ser estimuladas todas a praticar exercício cardiorrespiratório e de força. E devem começá-lo desde que passem pelo profissional médico obstetra, para que sejam feitos os exames, para que seja identificada uma situação de gravidez que não seja de risco e sejam realizados lá os exames laboratoriais, principalmente T3,
T4 e progesterona. Por que T3 e T4, Garcia? T3 e T4, como a gente sabe, né, são hormônios ali provenientes da tireoide, estão diretamente associadas ao metabolismo. Então, quando a gente fala dos hormônios T3 e T4 e sua relação ali com o TSH, né, o hormônio tireoide estimulante, a gente identifica quadros de hipotireoidismo ou hipertireoidismo. De uma maneira bem simples aqui para o momento de bate-papo, quando a gente tem um quadro de hipertireoidismo, a gente tem um metabolismo muito acelerado ali na gestante e isso causa um risco muito acentuado para o bebê. Então, casos de hipertireoidismos, eles devem ser tratados urgentemente, porque isso faz com que a degradação celular da mãe ocorra de uma maneira muito rápida, muito brusca, muito violenta. E geralmente, mulheres com hipertireoidismo, elas nem conseguem gerar o bebê, né? Como diz aí vulgarmente, nem conseguem segurar a gravidez. E no caso do hipotireoidismo, é uma questão metabólica, né? Que tem mais dificuldade de se manter ali estabilizada, né? O famoso metabolismo lento. Então há um processo mais delicado nesse trabalho e a gente precisa ver se esses níveis hormonais eles estão regulados. Não sei porquê, mas em algumas conversas, né, com profissionais obstetras aqui da região que eu moro, o hipotireoidismo é muito comum. Esses profissionais acreditam, não tem nada publicado sobre isso, mas eles acreditam que esteja associada aos minérios, né, da região e da água, né, que a gente ingere, toda essa questão. Mas é algo bem comum aqui na região que eu moro, mulheres terem históricos, né, a grande prevalência de hipotireoidismo. Mas, Garcia, e a progesterona? Eu já ouvi aí que a progesterona não tem nada a ver com gestação. Na verdade, com gestação não, né? Com aborto. Mas, na verdade, é um dos principais marcadores de quando a mulher está entrando ali em aborto espontâneo, né? Em trabalho de parto prematuro ali no primeiro trimestre. Olha aqui um relato. Tive hipotireoidismo durante a gestação. A obstetra comentou que era comum mesmo. Exatamente, nessa região aqui é bem comum, bastante comum. E a gente não sabe ao certo porquê, né? Em outras cidades, em outras regiões, não é tão prevalente como é aqui na região. Mas vamos lá. A questão da progesterona, né? De fato, inclusive para acompanhar o desenvolvimento do bebê ali no primeiro trimestre, a gente acompanha as curvas de progesterona. E é muito importante a gente olhar para isso, mas muito mesmo, principalmente para o profissional que é expert em prescrição de exercícios para gestantes, ele precisa monitorar isso e saber quais os valores de normalidade desse exame. Por que, Garcia? Práticas extenuantes de alta intensidade, com volume principalmente exacerbado, no primeiro trimestre, elas podem baixar a progesterona. Então, monitorar a progesterona de uma gestante no primeiro trimestre será fundamental para você dosar principalmente o volume de treinamento. Existem estudos mostrando a relação de altos volumes de treinamento e a redução dos níveis de progesterona. Ah, Garcia, mas progesterona é tão importante assim? E aí para vocês verem a complexidade de se treinar uma gestante. Quando a gente fala em progesterona, a gente tem que ir lá agora lá para o sistema imunológico. Quando a gente pega um resfriado, né, pega uma gripe, um vírus, qualquer coisa que seja um corpo estranho ao nosso DNA, ao nosso organismo. O que acontece? Nosso sistema imunológico percebe que aquele organismo, aquele vírus, aquela bactéria não faz parte do nosso corpo. Uma coisa estranha, uma coisa nova. E aí o sistema imunológico vai lá e ataca aquilo. O bebê, quando ele ainda está sendo fecundado ali, ele se torna um embrião, é a mesma coisa. O sistema imunológico da gestante vai simplesmente atacar aquele corpo estranho, porque aquilo não estava aqui antes. Então isso é uma das respostas
de um aborto espontâneo. O próprio sistema imunológico da gestante não reconhece o embrião como parte daquele organismo. Então, quando a gente prescreve um treino de maneira inadequada para uma gestante, num volume inadequado, e a gente tem muito parâmetro, muita diretriz, muito estudo publicado para a prática de exercício saudável, se a gente extrapolar isso, a gente diminui a quantidade de progesterona. Mas, Garcia, você ainda não falou qual a importância da progesterona. A progesterona é um hormônio que simplesmente, no sistema imunológico, as células que vão lá e matam literalmente o embrião, chamam-se natural killers. E aí, traduzindo isso, significa literalmente assassinas naturais. Então, essas células do sistema imunológico, né, são linfócitos e eles vão lá e atacam e matam qualquer corpo estranho. O que é que a progesterona faz? A progesterona estimula citocinas, estimula proteínas especializadas que vão frear a ação dessas natural killers. Elas vão impedir que essas células vão lá e matem o feto. Por isso é tão importante manter os níveis de progesterona em níveis adequados. Garcia, mas o exercício ajuda a aumentar os níveis de progesterona? Não, mas se planejado de maneira adequada, ele pode baixar os níveis de progesterona. Lembrem, é por isso que chama aborto espontâneo. Se a mulher não tiver ali no nível saudável para manter esses níveis de progesterona crescendo gradativamente, não necessariamente a culpa é nossa, né? A culpa é do profissional que prescreveu o exercício. Mas é responsabilidade tua dosar o exercício para que, principalmente no primeiro trimestre, não haja uma depressão, né? Uma diminuição dos níveis de progesterona. Porque não para por aí o benefício da progesterona para estabilizar uma gestação no primeiro momento. Além de frear a resposta do sistema imunológico que iria atacar o embrião, essa progesterona faz com que algumas células dessas natural killers, algumas células do sistema imunológico, sejam ali migradas para dentro do endométrio. Só que não é a louca, né, que colocou células imunológicas lá pertinho do embrião para atacar o bebê. Exatamente, coloca essas células lá perto do embrião, mas reprograma essas células para agora proteger o embrião. Então a progesterona só tem essa função, né, relacionada ao sistema imunológico e ao embrião. Frear uma resposta agressiva ao embrião e reprogramar o sistema imunológico para agora protegê-lo, certo? Garcia, mas primeiro trimestre a gente não precisa treinar, é melhor ficar em casa. Lembrem-se, para prevenir a diabetes gestacional é necessário que a prática de exercício comece antes da 15ª semana. Então, para prevenir que uma gestante desenvolva diabetes gestacional, é significativamente recomendado que essa gestante inicie a prática de exercício antes da 15ª semana. Então, se você for esperar 3 meses sem treinar, você tem que começar na 14ª semana e orar, levantar as mãos e pedir que aquelas 13 semanas de sedentarismo não desequilibraram de maneira drástica o metabolismo de glicose da tua cliente. Então, ser uma autoridade é ter argumentos, ferramentas e saber usá-las para que uma gestante não deixe de treinar no primeiro trimestre. Então, gestante sempre pode treinar, Garcia? Não. Lembrem que a gente falou que um dos critérios que nós, enquanto profissionais de saúde, nós, enquanto autoridades no treinamento, temos para liberar a prática de exercício é que ela passe pelo profissional médico obstetra, né, para fazer ali alguns exames
para identificar alguns quadros. E aqui, pelo Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras, existem listas de recomendações para que você tenha critérios absolutos relativos para a não prática de exercício e critérios de interrupção caso o programa de treino já tenha iniciado. Então, alguns critérios absolutos que não se pode fazer exercício são gestantes que têm doença cardíaca significativa, gestantes com doença restritiva pulmonar, gestantes que tenham ali gestação múltiplas, né, de gêmeos e de risco, até gestantes de gestação única de risco também não devem treinar. Obviamente, né, sangramento persistente, gestantes que apresentam isso em qualquer fase, tá? Isso aqui que eu estou dizendo não é só no início. Essas são recomendações absolutas de restrição para a prática de exercício. E a gente também tem membranas rompidas, já tem ali aquele extravasamento de líquido amniótico no início. Essas são recomendações clínicas para a não prática de exercício, são contraindicações absolutas. Mas a gente também tem contraindicações relativas. Como assim, Garcia, contraindicações relativas? São situações que a gestante precisa acompanhar muito de perto. E algumas delas, em alguns momentos, a prática de exercício deve ser suspensa para que trate-se a situação e ela possa retornar ao programa de exercício. Vou dar aqui um exemplo bem simples, né? Bem direto. Minha esposa, na segunda gestação, né, do nosso segundo filho, ela sofreu uma queda e ela teve exatamente, né, o rompimento de membranas. Então teve um descolamento ali no colo do útero. Então nesse momento ela foi impedida de fazer o exercício. E aí ela fez todo o tratamento, ocorreu a calcificação ali do colo do útero e ela foi liberada para a prática de exercício e a gente começou a treinar, treinamos ali o segundo trimestre e parte do terceiro trimestre. Até que pelo aumento exponencial do líquido, né, do plasma na corrente sanguínea, ela apresentou um quadro de anemia. E aí, a anemia grave é um quadro de contraindicação relativa. Suspende-se o exercício e trata-se a anemia da gestante. Tratou-se a anemia da gestante, retoma o programa de exercício. Simples assim. Como saberemos disso? Monitorando por meio de exames laboratoriais que não apenas o profissional médico obstetra, mas você, profissional da educação física, desde agosto de 2020, pode sim solicitar exames laboratoriais, tá? Outras situações de contraindicações relativas seria diabetes mal controlada na gestação. Não tem como parar o exercício, na verdade não é recomendado, afinal o exercício é um adjuvante, não digo nem coadjuvante, é um adjuvante no tratamento da diabetes, tanto diabetes 2, diabetes tipo 1, como diabetes gestacional. Obesidade mórbida, né? Já conversamos sobre obesidade gestacional, mas também um baixo peso extremo são recomendações, contraindicações relativas para a prática de exercício. São situações que devem ser acompanhadas muito criteriosamente, bem de perto. Também histórico de vida extremamente sedentário, como a gente conversou, se todos os quadros clínicos, se a gestação não é de risco, fez a ultra, está tudo perfeito, o exame está tudo perfeito, a mulher é extremamente sedentária, como é que se trata isso? Com exercício. Mas essa vai ser uma situação de exercício que a gente não vai poder errar em nada. Lembrem, a pauta é ser autoridade. Para ser uma autoridade, você tem que ser um expert no assunto. E para ser um expert no assunto, exige muito tempo de prática, exige muito sacrifício para alcançar aquilo e exige uma renúncia, né?
uma prática deliberada, uma necessidade de estudar e se atualizar constantemente. Por que você está falando isso, Garcia? Porque treinar uma mulher extremamente sedentária e grávida, a gente tem que sair do só fazer o que todo mundo faz. Treinar gestante, tem gente que acha que é fácil, que é simples, mas não é. A necessidade de cada momento será diferente. A necessidade de cada mulher gestante será diferente, principalmente se ela for extremamente sedentária, que é uma contraindicação relativa. Beleza? E aí o programa de treino já está rolando e você, enquanto profissional de saúde, enquanto responsável, enquanto autoridade, enquanto expert naquele assunto, você tem que ter o conhecimento técnico frio de quando suspender o programa de exercício. Quais os sinais para a suspensão do programa de exercício? Obviamente, o mais claro de todos é sangramento. Gestante sangrou, parou o programa de exercício, vai no médico investigar o que está acontecendo. Então isso é indiscutível. Seja o obstetra falando, seja o profissional da educação física, nutricionista, sangrou, parou tudo de exercício e vai investigar o que está acontecendo. Gestante está com histórico, né? Vez ou outra é alguma coisa, mas gestante está com histórico de tontura recorrente, dor de cabeça, sentindo uma pressão, uma dor no peito. Isso é para suspender o programa de treinamento e investigar o que aconteceu, certo? Aconteceu comigo uma vez, né? Tontura recorrente, e aí suspendi o programa, pedi para ir no obstetra, o obstetra recomendou, né? Investigar a questão da labirintite. De fato, era labirintite que ocorreu ali durante a gestação e um distúrbio fisiológico. E aí, depois de tratada, né, fez lá o tratamento, em uma semana parada, foi-se retomado o programa de treinamento, lá no caso daquela cliente, na primeira gestação dela. Vai ter um curso quando de treinamento para a gestação? João Paulo, excelente pergunta, né? Estou com uma surpresa aí, logo, que abrange muito mais do que apenas treinamento para gestantes, tá? Então fica ligado aqui no perfil que nos próximos dias vou estar anunciando essa oportunidade para vocês, beleza? Então você está ali no programa de treino, né, acompanhando a gestante, fazendo um trabalho de fortalecimento muscular, postural, e a gestante começa a apresentar fadiga, começa a apresentar falta de ar, começa a apresentar fraqueza muscular. E esses dois são diferentes, né? Fadiga e fraqueza. Fadiga é ela cansar muito rápido, algo comum durante principalmente o terceiro trimestre, ela se cansar muito rápido, mas a fraqueza é a incapacidade de realizar os exercícios, de realizar esforços. Então a fraqueza muscular também é um critério de interrupção para se investigar o que é que está acontecendo. Será que essa gestante está tendo algum sangramento, alguma hemorragia interna ali? Então, nesse caso aí de falta de força muito abrupta, suspende também o programa de treinamento. E alguns casos que pouco se observa, mas a mãe observa. E é responsabilidade nossa monitorar isso, questionar. Quando a gente é personal de uma gestante, a gente não está treinando só a gestante. A gente está treinando a gestante e o bebê. A prática de exercício melhora a saúde, o desenvolvimento óculo-motor, o desenvolvimento neural. Inclusive, mulheres que treinam, principalmente treino de força, o bebê apresenta melhor saúde cardiovascular ao nascer. Olha aí, ó, 2 clientes, você está treinando em dupla e nem sabe. Então por que eu estou falando isso? Porque você sempre tem que perguntar como que está o comportamento do bebê. Como assim, professor? Diminuição dos movimentos fetais também são critérios de interrupção. O bebê sempre mexia, era muito ativo, e aí o bebê parou de mexer. Vixe, professor, tem um dia que eu não percebo meu bebê mexer, ou ele está mexendo muito menos. É situação também de interromper o programa de treino e investigar, fazer uma outra, muito possivelmente, lá com o obstetra.
Então, para você alcançar um quadro, né, um patamar de autoridade no tema, não adianta fazer 4 anos de graduação, não adianta fazer um curso de final de semana de 4 horas e achar que você é expert em prescrição do exercício para gestantes, porque você não vai ser. Você tem que se dedicar, você tem que abrir mão, você, às vezes, né, hoje em dia com o advento, né, das aulas remotas, isso diminuiu muito, mas você viajar para ter aula com a autoridade, né, com a pessoa que mais sabe sobre aquele tema, é um sacrifício muito grande. Isso demanda energia, isso demanda tempo, isso demanda o deslocamento, isso demanda investimento financeiro, inclusive pagar por cursos, comprar livros, isso é fundamental. E claro, como eu falei, a característica que a gente se aprofundou, a prática deliberada. O quanto você estuda, o quanto você pratica, o quanto você investe de tempo teu para saber mais sobre aquele assunto, para se tornar mais eficiente naquele assunto quando ninguém está te olhando, quando ninguém está te cobrando por isso. E é em situações dessa que você vai estar preparado quando a oportunidade surgir. Então, quando a oportunidade surgir, João, não vacila, tá? Quer saber sobre gestante e muito mais? Continua acompanhando a gente aqui. Então hoje, galera, esse era o papo que a gente tinha para bater sobre se tornar uma autoridade em prescrição do exercício para gestantes. Precisamos dominar todos os ajustes fisiológicos, hormonais, morfológicos, biomecânicos, conhecer da fisiologia fetal, conhecer de fáscias, fisiologia neuromuscular, de fáscias musculares. Precisamos saber disso para prescrever treino para gestantes. E a gente vai conversar sobre isso em outro momento. Beleza? Então, desejo a vocês uma boa noite. Valeu pelo papo. Estamos sempre à disposição.